Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Querido irmão, querida irmã, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Fé e Vida, aqui pelas ondas da Rádio Verona, a rádio que nos conecta com esta palavra de Deus e que nos motiva a viver todo dia, toda semana, esta palavra, a palavra que nos enche de esperança, de coragem e nos fortalece na nossa caminhada. Sejam todos bem-vindos a mais um programa e um momento de encontro com Deus por meio de sua palavra. Hoje somos convidados a renovar a nossa confiança no Senhor, que conhece o coração humano e que deseja de nós muito mais do que o cumprimento de normas. Ele quer um coração cheio de misericórdia, de amor e de compaixão. Não é um coração de cumprir normas, mas de fato viver a misericórdia na nossa vida. Neste dia, a igreja também celebra o Beato Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires, missionários jesuítas que deram a sua vida por amor a Cristo e ao anúncio do Evangelho. O testemunho destes santos, destes mártires, nos recorda que vale a pena entregar tudo por Jesus, entregar a nossa vida, entregar o nosso coração. Eles não tiveram medo das perseguições, mas permaneceram fiéis até o fim, testemunhando que o amor de Deus é maior que qualquer sofrimento. O amor de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Por isso, o testemunho destes mártires hoje nos ensina a viver com coragem, perseverança diante das tribulações e perseguições da vida. Peçamos a intercessão desses bem-aventurados para que também sejamos discípulos corajosos, capazes de viver e anunciar o Evangelho no nosso dia a dia. E hoje eu já convido você a pegar a Sagrada Escritura, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Mas antes vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que nos conduza na compreensão deste texto, desta palavra que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora vamos escutar a palavra do Senhor para esta sexta-feira, dia 17 de julho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pelas plantações de trigo. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, e ele e seus companheiros? Entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda,
que nem ele, nem seus companheiros, mas só os sacerdotes podiam comer. Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado os sacerdotes no templo violam o sábado sem serem culpados? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se compreendesseis o que significa misericórdia, o que significa misericórdia, eu quero, não sacrifícios, não condenareis os inocentes. Com efeito, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na passagem de hoje, os discípulos de Jesus colhem espigas em um dia de sábado porque estavam com fome. E os fariseus imediatamente os acusam de violarem a lei. Jesus, porém, responde recordando episódio das Escrituras e ele conclui com uma frase que permanece até hoje: quero misericórdia e não sacrifícios. Cristo nos ensina que a religião não pode ser reduzida a regras frias sem amor. A verdadeira fidelidade a Deus passa pelo cuidado com a vida, pela compaixão e pela misericórdia. O sábado foi feito para o homem. Assim também toda a lei de Deus existe para conduzir a vida ao amor e à salvação. Quando esquecemos isso, corremos o risco de julgar as pessoas e perder o essencial da nossa fé. O Evangelho nos convida a olhar para os irmãos com os mesmos olhos de Jesus, os olhos que acolhem, que compreendem, perdoam e ajudam. A misericórdia não elimina a verdade, mas revela o verdadeiro rosto de Deus. A misericórdia, ela não elimina a verdade. Agir com misericórdia não é esconder a verdade, não é agir com inverdades, mas pelo contrário, agir com misericórdia é imitar o Senhor Jesus, que já tanto olha com um olhar de compaixão, de bondade, de mansidão, de misericórdia. Que nesta sexta-feira nós possamos perguntar a nós mesmos: tenho sido mais preocupado em julgar ou em amar? É uma pergunta muito simples, mas que fala profundamente ao nosso coração diante das nossas atitudes. A minha preocupação tem sido em julgar o outro ou tem sido em amar? Que esta pergunta possa ficar no seu coração nesse dia, nesse final de semana, para uma profunda reflexão diante das minhas atitudes, porque a palavra do Senhor que escutamos, ela deve ser para nos provocar mesmo, porque quando nos provoca a palavra, nós estamos aí buscando viver, nós precisamos entender o que o Senhor quer da nossa vida. Tenho vivido uma fé marcada pela misericórdia ou eu tenho vivido uma fé marcada pelo julgamento? Porque às vezes é mais fácil julgar do que amar, do que ter misericórdia, do que olhar para o outro com um olhar de compaixão. E assim, diante desses questionamentos, diante dessa reflexão no nosso coração, que nós possamos viver nos questionando todos os dias. Será se nesse dia de hoje eu tenho me preocupado mais em julgar o outro ou de amar o outro? Será se eu tenho buscado amar? Será se eu tenho buscado viver esta palavra na minha vida? Tudo isso nos leva a viver esta experiência de amor com o Senhor. Amar como Jesus amou, né? Buscar amar como Jesus amou. Só basta isso. Não precisa muitas coisas extraordinárias para fazer a vontade do Senhor, mas amar como Ele amou. Ele nos ensina a isso, a amar. Peçamos ao Senhor um coração semelhante ao seu, capaz de amar sem medida e de servir com alegria. Capaz de amar sem medida e de servir sem medidas, de amar sem medida. Porque às vezes nós queremos colocar medida e limite no amor. E não é assim. O amor não há medidas. Se o Senhor não põe medidas, limites no amor, quem somos nós para colocar limites no amor? Por isso, queridos irmãos e irmãs, ao encerrarmos esse nosso programa de hoje, levemos conosco esta certeza. Deus deseja encontrar em nós um coração misericordioso, um coração disponível,
Quem experimenta a misericórdia de Deus torna-se também instrumento de misericórdia para os outros. Não é possível que alguém experimente a misericórdia de Deus e permanece com o coração duro. Porque quem experimenta a misericórdia de Deus quer viver dessa misericórdia também para com a vida dos outros. Agir com misericórdia a partir do momento em que eu experimento a misericórdia. Porque assim como o Pai é misericordioso, nós somos convidados também a ser misericordioso. Porque o nosso coração endurecido não age como o Senhor agiu e nem quer que nós agimos. Por isso, a misericórdia de nosso Senhor, abraçado em nossa vida todos os dias, o Senhor nos abraça com a sua infinita misericórdia em vários momentos, sobretudo quando nós vamos procurar o confessionário, porque ali nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós somos alcançados pela misericórdia de nosso Senhor. Por isso que buscar agir com misericórdia é viver como aquele que experimenta a misericórdia do Senhor todos os dias. Nós precisamos agir com misericórdia. Às vezes, nós recebemos tantas graças, às vezes nós somos agraciados tantas vezes pelo Senhor, porque Ele age na nossa vida com misericórdia e nós não temos a coragem de agir com misericórdia na vida do outro. Mas que neste dia, nesta reflexão deste Evangelho, possamos pedir ao Senhor a graça de perseverar nesta caminhada, de perseverar na ação misericordiosa na vida do outro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que o exemplo do Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires fortaleça a nossa coragem de testemunhar a fé com alegria, fidelidade e amor, mesmo diante das dificuldades da vida. E assim, que esta palavra toque profundamente no seu coração, no meu coração, no coração de todos nós, para agir com misericórdia, para ser alcançado pela misericórdia de nosso Senhor e também alcançar tantos outros corações quando nós estamos com o coração disponível para agir com misericórdia. E agir com misericórdia é fazer a vontade do Senhor na nossa vida, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu e ser este canal da graça, instrumento da graça na vida das pessoas, porque aquele que é tocado pela misericórdia de Deus segue nesta misericórdia a tantos outros corações. E assim, neste final do nosso programa, peçamos a intercessão da Virgem Maria, que ela nos ajude também a viver com misericórdia, a seguir com misericórdia os passos do Senhor, que Ele tanto nos ensina e nos motiva na nossa caminhada de fé. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a nossa preocupação seja de amar e não de julgar. Que a nossa preocupação seja de cuidar do outro e não de desprezar. Que a nossa preocupação hoje seja de amar como Jesus amou e não de fazer a nossa vontade, de julgar, de apontar o dedo, de fazer tantas coisas que não é agradável ao coração de Deus. E que esta palavra de hoje possa tocar profundamente na nossa vida, que seja marcado a nossa vida pela ação e pela atitude misericordiosa no nosso dia a dia. Peçamos a bênção do Senhor para que nós, nesta sexta-feira, possamos viver felizes na certeza de que nós estamos amando muito mais do que julgando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e que até o nosso próximo programa vamos viver e contemplar esta palavra no nosso coração, na nossa vida, amando e sendo misericordioso, assim como o Senhor nos ensina. Um forte abraço e até o nosso próximo programa na próxima sexta-feira, 11 horas da manhã, aqui pela TV Verona, pela Rádio Verona, pelas ondas da rádio. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.